Dentro das perguntas que o pessoal costuma fazer sobre o mapa, uma delas é a combinação para relacionamento. A análise agora que a gente vai fazer deste mapa aqui, qual seria o melhor relacionamento para essa pessoa? Aqui a gente tem um ariano de primeira casa, sendo que o ascendente é peixes, a lua gêmeos. Em tese, esse relacionamento começa sendo, a busca do indivíduo vai ser inicialmente por alguém de virgem, que é a sétima casa dele, e esse indivíduo vai buscar alguém que tem um certo grau de organização e que de alguma forma represente algo que ele idealizou. Suponha que esse relacionamento aconteça, o ariano vai ficar um pouco incomodado ao longo do tempo com as exigências do virgem, e aí num segundo relacionamento possivelmente ele vai tentar uma pessoa de peixes para não ser aquele, para não repetir a mesma questão com relação àquela pessoa de virgem. Faz de conta que é a questão do excesso de organização, digamos. Ele vai para uma outra pessoa que não é tão exigente como peixes. Como peixes ainda é a primeira casa desse ariano, eles vão ter várias coisas em comum. Mas a forma como cada um deles sente o que acontece é diferente. Então, quando o Áries está se envolvendo neste mapa, quando o Áries de primeira casa, com ascendente peixes, se relaciona com alguém de peixes, ele vai buscar a contraposição, o oposto do primeiro relacionamento, que era de virgem e excesso de organização. Isso é para fins de teoria, certo? Ele vai buscar peixes que têm menos exigência em relação à questão da organização. É verdade que, de alguma forma, esse Áries gostaria de ter alguém um pouco mais sedutor junto a ele. Aquela Vênus ali entrando na terceira casa em Touro. Se essa pessoa é muito, assim, tem muita característica dos signos do mesmo elemento. Aqui no caso a gente tem ali a Vênus Touro. Não é a Vênus Touro. É a Vênus Touro de primeira casa, ainda de primeira casa. Então essa Vênus em Touro tem alguma coisa parecido com aquela virginiana, assim como teria com uma pessoa de Capricórnio, porque eles têm alguma coisa de ser prático. Áries, caracteristicamente, costuma ser impulsivo, porque a ideia dele não é dar continuidade a alguma coisa, é disparar para que aquilo aconteça. Uma vez disparado, ele perde o interesse e vai focar em outra coisa. Então a minha sugestão para a pessoa de virgem, para o primeiro relacionamento dele, é exigências menos. Né? Geralmente a pessoa que é muito exigente com outra é porque é muito exigente consigo mesmo. E às vezes vem de histórias complicadas, né, familiares. Suponha que não foi, que acabou terminando o relacionamento e ele foi para o peixes. Eu sugeriria para o peixes não se acomodar, se manter sempre muito disposta, muito competitiva, não no sentido de enfrentamento, mas de autocuidado. Quanto mais autocuidado essa pessoa de peixes tiver com ela, se manter saudável, ativa, mais vai ao encontro daquela chama que alimenta e ilumina o Áries. A Lua, no caso, digamos que nenhuma desses relacionamentos encaixasse como ele quisesse, poderia ser a Lua, porque ela está na quarta casa, uma energia que ele já conhece, então seria parecido com a mãe, seria alguém que ele buscaria companheirismo, troca, conversa, e
Pode acontecer da pessoa de Virgem ter ascendente em Peixes? Pode, né? Então, como a gente não sabe o mapa da outra pessoa, sugere que se em havendo um ascendente em Peixes nessa virginiana, a tendência de encaixar vai ser bem maior. Ah, e se for Lua em Gêmeos também, pô, aí vai ser muito, muito, muito interessante. Mas claramente o Áries, ele tem uma energia de início, de start. Vamos perceber um pouquinho que aquele Sol que tem como companhia aquele Saturno sugere que talvez essa pessoa passou por momentos, quando da criação dela, né, de pequena, por algumas limitações. Se ela integrou isso de forma construtiva dentro dela, ela vai saber respeitar as limitações do outro. E aí, ponto para ela. O mapa não diz exatamente isso, diz que ela luta contra isso. Então, toda vez que alguém de algum relacionamento com ele sinalizar qualquer tipo de contenção, de conter, de limitar, possivelmente essa pessoa explode, né? E diferentemente dos outros elementos, o Áries é fogo. E aí ele não tem muito por que segurar o estouro dele. A tendência dele é se sentir incomodado e pá, né, verbalizar.